Na disciplina de matemática, dando continuidade ao conteúdo sobre frações, de acordo com o que nós já vimos, a gente vai realizar as seguintes atividades. Lembrando aí que fração, são partes de um todo, que a fração ela é composta aí pelo numerador, que é a parte consumida, ou a parte que eu quero da fração, e o denominador, que em quantas partes foi dividido o meu inteiro. Então, a gente vai observar que a representação das frações, na nossa primeira atividade, pinte as partes de acordo com cada fração, tá? Então, nós temos ali 3/4 na nossa primeira atividade, 3/4, 3 é o nosso numerador e 4 é o nosso denominador. Então, o nosso algarismo 4, que é o denominador, foi em quantas partes foi dividido o nosso inteiro. E 3 é a parte, que a gente vai pintar dessa fração, a parte aí consumida, tá? Dando continuidade, nós temos aqui nossa próxima página, pinte as frações como é pedido, tá? Como indica os valores aí do nosso numerador, que é a parte consumida, e o nosso denominador, tá? Em quantas partes o nosso inteiro foi dividido. Na atividade 3, nós temos aqui uma situação problema. Escreva a fração que indica a parte pintada de cada figura, na nossa próxima página. E aqui nós temos uma situação problema. Vimos em aulas anteriores que a fração pode ser representada de várias formas e que podemos calcular frações de quantidades diversas, de números inteiros. Então, nós temos aqui a representação de 1/8, A nossa pizza foi dividida aqui, inteira foi dividida em 8 partes, E eu consumi uma parte das 8 partes que foi dividida a pizza. Então, nós temos a seguinte situação problema. Guga tem 16 bolinhas de gude. Seu irmão pediu para ele que ele lhe desse 1/8 do total. Quantas bolinhas ele deve dar para o irmão? Então, nós realizamos atividades de calcular a fração de um número inteiro, Então, se eu tenho aqui 1/8, eu vou calcular aqui 1/8 de 16, A gente realizou atividade na aula anterior, Que para encontrar aí, 1/8 de 16, eu vou precisar dividir esse número, que é o 16, pelo denominador, tá? Para encontrar aí, 1/8 de 16. Eu vou pegar o meu número, que é o 16, a quantidade de bolinhas de gude, vou dividir pelo meu denominador, que é 8, E ele quer aí, ele deve dar por irmão uma dessas partes, 1/8, de 16. Se eu dividir, 16 pelo meu denominador, eu vou encontrar essa quantidade aí, de 1/8 de 16 bolinhas. A gente vai dando sequência na nossa atividade, a gente vai representar aqui as frações, em algarismos, tá? Então, a gente vai escreva a fração que indica a parte pintada de cada figura, tá? Na nossa próxima atividade. Então, a gente tem aqui, a parte pintada das figuras, inteiras que foram divididas em frações aí. Nós temos a parte pintada, que é o nosso numerador, E o nosso denominador vai ser a parte inteira, em quantas partes essa parte inteira foi dividida na fração, tá? Então, nós temos no nosso primeiro exemplo aí de atividade, Nós tínhamos um círculo inteiro que foi dividido em 2 partes, Então, de 2 partes do círculo, eu consumi uma metade. Então, eu tenho 1/2, que eu leio 1/2, tá? E assim sucessivamente. São essas as nossas atividades de matemática de hoje.